Meu amigo torcedor vascaíno, hoje é dia de Vasco da Gama. Hoje a bola rola dentro do Caldeirão de São Januário para uma verdadeira final contra o Santos de Neymar. O Caldeirão vai ferver. E a expectativa é que o Vasco vença, conquista uma grande vitória e saia dessa situação tenebrosa que vive no Campeonato Brasileiro. E é claro, aqui eu vou trazer a você informações importantes sobre essa partida. Tem técnico Pedro Emanuel conquistando 4 reforços, ganhando 4 jogadores para esse jogo. Tem também informações relacionadas, é claro, ao mercado da bola, novidades importantes sobre a situação envolvendo a chegada de um zagueiro e muito mais para você aqui. Você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo, venha correndo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se. Você clica agora nela e já venha fazer parte da nossa família. A sua inscrição ela é muito importante, pois faz com que o nosso canal chegue a mais pessoas aqui dentro da plataforma do YouTube. Vou falar, é claro, muito sobre o jogo de hoje. Antes, porém, só quero trazer informações relacionadas ao mercado da bola, né? Porque temos notícias a trazer a vocês na manhã desse domingo. Eu quero começar primeiramente com a informação desse jogador aí, ó, que está aparecendo na imagem a vocês. Esse é o Jamilton Campaz, atacante, bom de bola, tá? Colombiano. Ele que, inclusive, já até teve passagens pelo futebol brasileiro. Campaz é um jogador que teve uma passagem, eu posso dizer sim, teve uma passagem marcante, amigo torcedor Cruz Maltino, pelo Grêmio. Ele passou pelo Grêmio entre os anos de 2021 e 2022 e teve um ano legal em 2022 pelo Clube Gaúcho. Após sair do Grêmio, ele fecha com o Rosário Central e está no clube argentino desde então. Nesse momento, está na sua 4ª temporada, tem mais de 22 gols marcados, mais de 20 assistências dadas. Então é um jogador aí que definitivamente se tornou uma peça importante para o clube do futebol argentino. E por que estamos falando de Campaz? Porque o Vasco, na necessidade, na carência que tem por um jogador para o setor ofensivo, sondou a situação recentemente do Campaz junto ao Rosário Central. Ele que é um ponta, tanto pelo lado esquerdo quanto pelo lado direito, é jovem, tem 26 anos de idade, e o Vasco consultou. A informação do Joel Silva é que na consulta feita pelo Vasco, o clube argentino, Rosário Central, pediu entre 14 e 15 milhões de dólares. Gente, completamente fora da casinha, tá? Estamos falando aí, para você ter noção, de um valor próximo, amigo torcedor Cruz Maltino, a 75 milhões de reais. Completamente fora de cogitação o valor pedido pelo Rosário Central por um jogador simples e até muito limitado como é o Campaz. Então o Vasco sondou, o Rosário Central pediu mais 70 milhões de reais, o Vasco olhou para o Rosário Central e falou: muito obrigado, agradecido, não quero avançar. Então houve interesse, houve até um início de conversa, mas o Vasco logo saiu das tratativas. O Vasco, porém, não saiu das tratativas pelo Arthur Chaves e a informação é que o Vasco negocia, tá? Então, a informação para você, o Vasco está negociando a contratação do zagueiro Arthur Chaves, jogador de 25 anos de idade, que pertence ao Hoffenheim da Alemanha. O Vasco da Gama hoje tem negociações para fechar a contratação deste jogador. Então, amigo torcedor Cruz Maltino, é bom ficar de olho. O Vasco quer fechar o quanto antes a situação desse zagueiro, quer trazer o quanto antes esse jogador para reforçar o setor defensivo para dentro de São Januário. Nesse momento, o Arthur Chaves sai na frente para ser, amigo torcedor Cruz Maltino, o próximo reforço do Vasco da Gama na janela de transferências, chegando, é claro, para reforçar o setor defensivo do Vasco da Gama. Arthur Chaves, que é jogador de Hoffenheim, é jogador de base de seleção brasileira, um atleta que teve, inclusive, uma temporada bem interessante passada. Ele foi emprestado pelo Hoffenheim para um clube de menor investimento no futebol alemão e teve uma temporada boa, uma temporada de destaque, que inclusive abriu portas até para outras equipes do futebol europeu, mas ainda não conseguiu fechar nada e o Vasco de olho entende que há uma possibilidade então de fechar com o jogador. Vamos ver, fica ligado, o zagueiro vai chegar, é o objetivo, é o desejo do Vasco da Gama, e esse jogador pode sim ser o Arthur Chaves. Bom nome? Deixa aí, é claro, a sua opinião nos comentários e vambora! Ia falar para fechar, mas não é para fechar não, né? Porque ainda temos um períodozinho de vídeo com vocês aqui nesse Acorda Vascão, nessa manhã de domingo. E eu quero falar agora sobre o que vai acontecer já, cara, daqui a pouco, amigo. Esse vídeo tá saindo às 7 horas da manhã e às 4 horas, ou seja, daqui a 7 horinhas,
a bola rola para Vasco da Gama e Santos dentro do Caldeirão de São Januário. A situação do Vasco não é boa. Essa daí, ó, que tá aparecendo para vocês. Por isso que eu tô dizendo a semana toda, é final, é final, é final. E é uma final, cara. O Vasco da Gama hoje é o 18º colocado com 22. Tem o Santos na 17ª colocação também com 22. Tem o Inter com 23 na 16ª colocação. Inter que enfrentará a equipe do Remo amanhã dentro do Beira-Rio. O Remo que é o 19º colocado. E temos o Mirassol na 15ª colocação com 23. Mirassol que enfrenta hoje o Flamengo às 18h30, 6h30. Então olha como tá embolado aí. A Chapecoense para mim já caiu, né? Tá confirmado. Remo enfrenta o Inter. Vasco enfrenta o Santos. Ambos os jogos chamados jogos de 6 pontos. Vasco precisa ganhar o Santos. Essa é a grande realidade. O Vasco precisa ganhar o Santos, porque interrompe um adversário direto na luta contra o rebaixamento de pontuar, não deixa o Santos pontuar, pontua e ultrapassa ainda o Clube Paulista. O Vasco tem total possibilidade de terminar essa rodada longe do Z4, distante da zona do rebaixamento. Até porque o Grêmio, que é o 14º, tem 25 pontos, enfrentará o Atlético Mineiro hoje, amigo torcedor Cruz Maltino, dentro da Arena MRV. O Grêmio ele tem menos 3 de saldo, o Vasco tem menos 8. Não, o outro critério de desempate é gols pró. Vamos ver aqui. O Grêmio tem 24 gols marcados, o Vasco tem 23. Então, possibilidade. O Vasco vencendo por 2-0, o Grêmio perdendo sem marcar gols, o Vasco ultrapassa o Grêmio também. Então, o Vasco pode terminar essa rodada até na 14ª colocação do Campeonato Brasileiro. Olha aí. O Vasco saindo da 18ª, indo para a 14ª colocação. Vai aliviar e muito a vida do Vasco da Gama, que inclusive tem um jogo a menos contra a Chapecoense dentro da Arena Condá. O Vasco não entrou em campo por conta da Sul-Americana, as partidas, né, válidas pelos playoffs da competição. Então tá aí, cara. É jogo importante. O Vasco vence, trava o Santos, ultrapassa o Clube Paulista e empurra ainda o Santos para dentro da zona do rebaixamento. Então esse é o clima de hoje. Os próximos jogos do Vasco não serão fáceis, então é pontuar agora. Vou dizer, amigo, é obrigação pro Vasco pontuar contra o Santos. Depois do Santos é Palmeiras no Allianz, depois é Cruzeiro, depois é Fluminense, depois é Grêmio no Sul, só jogo difícil. Então o jogo mais fácil do Vasco da Gama nessa próxima sequência é esse contra o Grêmio. Depois, só no dia 20 de setembro, ou seja, 20 do mês que vem, contra o Coritiba em São Januário. A hora de pontuar é essa. Hora de chegar aos 25 pontos será hoje, dentro do Caldeirão. E o técnico Pedro Emanuel prepara mudanças, novidade na equipe. Ele que ganha 2 reforços importantes, ganha, né, Facundo Colide e Santiago Sousa, os 2 jogadores bidaram, estarão hoje, né, à disposição do técnico Pedro Emanuel. Inclusive, vou até colocar essa imagem aí para vocês. Essa imagem, cara, foi uma imagem postada pelo Vasco ontem de divulgação da partida, né? Confirmando o jogo, divulgando para o torcedor a partida que vai acontecer hoje às 4h da tarde. E essa imagem tem Andrés Gomes, acompanhado, né, amigo torcedor Cruz Maltino, de Facundo Colide e Santiago Sousa. Então, serão relacionados os 2 jogadores, assim como também Andrés Gomes será relacionado para o jogo. Então, nessa imagem aí do dia de Vasco, do Vasco Santos, já temos os 3 reforços, 3 dos 4 reforços que o Pedro Emanuel terá. E o quarto é o zagueiro Carlos Cuesta, que vinha sendo titular nas últimas partidas, acabou tendo que se ausentar do jogo do meio de semana contra o Olímpia, mas não preocupa, não foi por lesão, foi por uma questão física e já estará de volta novamente nessa tarde de hoje no Caldeirão. Então, é o Pedro Emanuel em comparação com a equipe que esteve à sua disposição na partida da última quarta-feira, ganhando 4 jogadores. Durante os treinos que aconteceram nessa semana, o Facundo Colídio foi muito bem, encantou de fato o técnico Pedro Emanuel com a sua comissão técnica. Inclusive, em alguns momentos dos treinos, Facundo Colídio chegou até a atuar ao lado do Nuno Moreira, e a informação é que ambos juntos se destacaram. O profissional, né, o Pedro, ficou satisfeito com a conexão entre os 2 jogadores, principalmente no aspecto tático. Podemos reclamar que o Nuno é um jogador hoje sem intensidade, mas o Nuno é um jogador que sabe ler muito bem o jogo, ele tem uma leitura muito legal do jogo, sabe mapear, um jogador muito inteligente, assim como também é Facundo Colídio, e os 2 se entenderam de cara no setor ofensivo do Vasco, e a expectativa é que essa sintonia venha a ser vista já nesta tarde de domingo,
dentro do Caldeirão de São Januário. Em relação ao que aconteceu nessa semana, nos treinos no CT Moacir Barbosa, tá? O Pedro Emanuel preparou uma equipe com a seguinte escalação: Léo Jardim no gol, Paulo Henrique voltando à equipe titular, atuando pelo lado direito. Na lateral esquerda, Lucas Piton, Cuiabana desfalque, levou o terceiro cartão amarelo e está suspenso. Meio de zaga com Robert Renan e Carlos Cuesta. Uma trinca de meio campos com Thiago Mendes, Jair e Tietê. E no ataque, Andrés Gomes, Nuno Moreira e Facundo Colide atuando como 9, como uma referência do setor ofensivo. A expectativa é que esse seja o Vasco. Santiago Souza é um reforço, estará à disposição, mas começa no banco de reservas, porque essa trinca aí de meias que o técnico Pedro Emanuel conseguiu montar, de fato, até com muitas limitações dentro do grupo, uma trinca muito boa que está conseguindo jogar um bom futebol, ele não deve mexer. Substituição no segundo tempo seria a saída do Jair para a entrada de Santiago Souza, fazendo aí essa função de primeiro volante do líbero, né, como ele citou aí durante a entrevista coletiva que participou no CT Moacir Barbosa na última sexta-feira. Então, é assim, jogo importante, jogo decisivo, eu não quero nem saber de Neymar hoje eu sou Vasco da Gama, hoje eu quero que o Thiago Mendes chegue junto no Neymar, tire o Neymar de campo e de jogo de todas as formas possíveis, emocionais, chegando junto, porque é isso, cara, hoje é obrigação a vitória, hoje é final, hoje eu nem quero saber quem é que está do outro lado. Vai dar bom, amigo? Deixa aí a sua opinião nos comentários. Agora eu, Lucas, vou ficando por aqui.